Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil. Por sua comissão de acadêmico de direito, tem a honra de apresentar o webinar Meios Adequados de Solução de Conflitos, evento promovido pela referida comissão com o apoio das comissões da Advocacia na Mediação e na Conciliação, Arbitragem e Práticas Colaborativas, além da Comissão de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto entre a UAB e a ONU. Objetivo envolvido: paz, justiça e instituições eficazes. Com a palavra, senhoras e senhores, nossa conselheira seccional, doutora Fabiana Alves. Bom, boa noite a todos e a todas. É um enorme prazer nessa sexta-feira, dia 30 de outubro, poder estar aqui participando junto com queridas e muito competentes, acima de tudo, colegas, na verdade amigas, mas colegas também de profissão, as doutoras Ana Luísa Isolde, a doutora Mônica Gama e o doutor Felipe. Doutor Felipe, me corrija a pronúncia, doutor Felipe Froid, acho que não sei se o sobrenome é francês, para falar do tema. Felipe Frois. Eu já quis dar uma esticada, viu, doutor Felipe? Sou desta. Ficou mais bonito dessa forma. Pode continuar chamando de Frois. Ficou chique, não ficou? Pode claro. E Felipe Frois, doutor Felipe Frois, para falarmos aqui de um tema tão importante e tão caro para nós, advogados e advogadas, que é o emprego dos meios adequados de solução de conflitos. Meios esses que já foram considerados alternativos, hoje vimos como meios adequados. Vamos ter aqui a exposição da doutora Ana Luísa Isolde, que é presidente da nossa Comissão da Advocacia na Mediação e na Conciliação. Teremos também a exposição da doutora Mônica Ribeiro de Andrade Gama, presidente da Comissão de Práticas Colaborativas da OAB São Paulo, comissão essa que pela primeira vez temos na nossa seccional, uma comissão que teve início na seccional do Rio de Janeiro e que muito colaborativamente nós conseguimos construir, conseguimos implantar aqui na nossa, que é a maior seccional do Brasil. E teremos então também a exposição do doutor Felipe Frois, representando o presidente da Comissão de Arbitragem da OAB de São Paulo. Então, é uma imensa alegria, é uma alegria ainda maior saber que teremos aqui como presidente de mesa, debatedores, coordenadores da Comissão do Acadêmico de Direito, que eu já vou apresentar, e explico o porquê dessa alegria. Porque a Comissão do Acadêmico de Direito, assim como no passado, na gestão anterior, a Comissão da Jovem Advocacia, foram comissões bastante importantes para trazer à baila esse assunto tão relevante, que são novas práticas que se fazem necessárias para os advogados e advogadas da nossa seccional, para que eles possam se atualizar e possam cada vez mais estar capacitados para uma atuação adequada a esse novo contexto. Em um ano tão complicado como esse que vivemos, de tantos desafios, um ano no qual percebemos que a noção de tempo mudou bastante, talvez o jurisdicionado e a advocacia não tenham mais o tempo do judiciário para dar efetividade ou para trazer soluções que sejam realmente consistentes e efetivas para esse jurisdicionado, para essa sociedade do tempo do WhatsApp. Essa sociedade 5.0, na qual mergulhamos de cabeça, ou na qual caímos de cabeça sem mesmo querer, mas que aí está, e que precisa mais do que nunca da construção de consenso, de cocriação, de corresponsabilidade de todos os seus atores, e dentre esses atores temos, sim, a nossa classe, os advogados, que muitas vezes são procurados como primeiros juízes das causas. Então, é uma grande alegria poder participar desse evento e perceber realmente que essas práticas mais adequadas tem tomado um grande espaço nas nossas discussões, e aí teremos hoje como nossa presidente de mesa para esse debate a doutora Thaís Caldas Marques, que é coordenadora da Coordenadoria das Novas Áreas, e os meios adequados vêm como uma nova área da Comissão do Acadêmico de Direito, e teremos como debatedora outra doutora Thaís, que é a Thaís Araújo de Castro, coordenadora da Coordenadoria de Novas Áreas também da Comissão do Acadêmico de Direito, e como mediador, como sempre, como essa nossa comissão contempla os acadêmicos, teremos o Pablo Padro Alves, acadêmico de Direito. Então, vou passar a palavra
para a nossa presidente de mesa, doutora Thaís Caldas Marques, para que ela dê início, então, a esse nosso webinar, que vai ser com certeza muito produtivo, com a participação dessas duas queridas e competentes presidentes de outras comissões. E gostaria somente de deixar, por final, alguns agradecimentos, o agradecimento ao nosso presidente, o Dr. Caio Augusto da Silva Santos, que tem feito um trabalho tão excelente nessa gestão, que agora chega ao fim do seu segundo ano. Também gostaria de deixar o nosso agradecimento a outro presidente de comissão, o Dr. Alexandre Rolo, presidente do Departamento da Comissão de Cultura e Eventos. E aí, passo agora a palavra à nossa presidente de mesa, para que ela possa, então, dar início a esse debate. Boa noite a todos, muito obrigada pelas palavras, doutora Fabiana, é um prazer estar aqui essa noite de sexta-feira, mas a gente já tem aí quase 150 participantes, muito legal todos vocês participando. Como a doutora Fabiana disse, eu sou coordenadora da Coordenadoria das Novas Áreas de Atuação, e é muito importante a gente trazer além do que a faculdade ensina a gente trouxe aí já eventos sobre direito médico, sobre direito à saúde, direito sistêmico. Mês que vem a gente vai trazer sobre direito marítimo, que a doutora Thaís Araújo está organizando. Então, é um grande prazer poder falar sobre essas áreas da atuação que a gente não aprende na faculdade e precisam de profissionais qualificados para tanto. Eu vou começar passando a palavra para o doutor Felipe Frois, que eu já sei que não está habituado a ser chamado de doutor, porque na arbitragem eu já fiquei sabendo que é um pouco diferente, mas ele vai falar um pouquinho mais sobre isso também para a gente. Ele está representando o doutor Rui, que é presidente da comissão de arbitragem na OAB de São Paulo. Ele não pôde estar presente porque ele teve um imprevisto, mas estamos em ótimas mãos. O doutor Felipe, faz parte da comissão também de arbitragem, trabalha junto com o doutor Rui. Então, é um prazer enorme receber você, doutor Felipe. Eu passo a palavra a você. Obrigado, Thaís. Muito boa noite a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui representando o nosso presidente, né, o Dr. Rui Dourado, na comissão de arbitragem do OAB. Eu agradeço o convite que me foi feito para participar desse evento e tratar desse assunto, que é um assunto muito importante, que, como você pontuou no começo, né, da sua fala, é um assunto pouco tratado, né, na faculdade, né? Hoje em dia, na verdade, eu não sei, eu acho que a arbitragem tem sido um assunto que, pelo menos, eu não sou tão velho assim, me formei em 2012, mas pelo menos na época em que eu me formei, era um assunto que ficava lá para o final. Eu fui ter arbitragem 6 meses no último semestre, né? E eu, na verdade, não tinha, até, eu comecei a ter contato com a arbitragem até antes de estudar arbitragem, né? A primeira, já que o evento também é para jovens acadêmicos, vou contar um pouco aqui da minha experiência, né? O primeiro contato que eu tive com a arbitragem, eu era estagiário no escritório do Sérgio Bermudes, e acho que eu estava no 3º ou 4º ano de faculdade, e lá eles tinham, na equipe que eu trabalhava, um procedimento arbitral. E até eu ter contato com esse procedimento arbitral, eu pouco conhecia, né, sobre a arbitragem, né? Eu já tinha ouvido falar, obviamente, mas sequer tinha estudado essa matéria na faculdade, na graduação, né? Eu me graduei pelo Mackenzie, e lá, eu não sei como está hoje em dia, mas pelo menos na minha época, sou formado em 2012, essa matéria ela ficava apenas reservada ao último semestre, tá? E hoje em dia a impressão que eu tenho, né, enfim, tive essa primeira experiência em arbitragem na Câmara da CCBC, Câmara de Arbitragem Brasil-Canadá, e desde então venho trabalhando, né, desde esse primeiro contato, que eu, pelo seu bem me lembro, foi em 2011, e desde então, como estagiário ainda, né, já aí há quase 10 anos aí atuando em arbitragem, né? Meio que quase que sem querer, né? Como eu disse, hoje em dia você vê, hoje temos um evento com 150 pessoas que trata sobre arbitragem, muita gente interessada no assunto, né? E quando eu estava na faculdade,
pelo menos a impressão que eu tinha é que o assunto não era tão difundido, né? Hoje a gente vê falar desses multis, dessas competições de arbitragem, muita gente participando e é uma coisa que ganha bastante espaço aí, até nas mídias sociais, né, que também acho que contribuíram um pouco para isso, e que também oferece esses eventos um bom treinamento, um bom primeiro contato para quem está interessado em aprender sobre arbitragem. Mas, enfim, fazendo aí uma introdução, né, tratando da arbitragem de uma forma introdutória, né, vamos dizer, para o evento aí organizado pela OAB, e que é direcionado primordialmente aos acadêmicos de direito. O que é a arbitragem, né? A arbitragem, ela é um método privado de solução de conflitos. É uma forma que as partes têm de resolver um conflito fora do judiciário, né? Antigamente, como a Thais comentou, né, a gente tinha não lembro se foi a Thais ou se foi a Fabiana, que falou que o webinar é meios adequados de solução de conflito, né, o título. Antigamente se falava em meios alternativos, né? Acho que esse conceito hoje em dia se perdeu um pouco, né? Hoje em dia, os demais meios de resolução de conflito não são meramente uma alternativa à resolução do conflito, são formas que até muitas vezes são mais adequadas do que o próprio judiciário para se resolver um problema, né? Então, vocês imaginem a arbitragem, uma forma privada, né? Um método de resolução de conflito que as partes, por meio de um contrato, né, partes maiores e capazes, obviamente, tratando de um direito que seja disponível, elas podem, e por que não, assim como contratam qualquer outra coisa, uma compra e venda, elas podem contratar que um terceiro, que será escolhido por elas, vai resolver uma disputa oriunda daquele contrato. Tá? Então, a arbitragem ela tem uma origem contratual, né, entre as partes. As partes, de como um acordo, estipulam, né, que a disputa vai ser resolvida pela arbitragem. E por que a arbitragem? A gente fala em métodos adequados de resolução de conflito. A arbitragem, ela serve para resolver todos os conflitos? Não serve para resolver qualquer conflito. Isso eu vou falar até mais para frente aqui. Eu organizei uns bullet points aqui, de uns assuntos gerais introdutórios para tratar nesse seminário, mas ela não serve para todos os conflitos, porque a arbitragem, em geral, ela tem um custo um pouco maior, pelo menos no início, né, um pouco maior do que o judiciário. Mas ela é uma forma de resolução de conflito que muitas vezes é mais adequada e melhor para certos conflitos do que o judiciário. Imagine vocês, a gente tem aqui em São Paulo, né, o evento hoje para o Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo a gente tem, no centro de São Paulo, um lugar que a gente chama de Foro Central, que é o João Mendes, que é um prédio gigantesco lá. Aqui em São Paulo a gente tem, só no Foro Central, 45 varas cíveis. Imagine que vocês entrando no Foro Central, vocês pudessem escolher, sabendo o nome de cada um dos juízes e a especialidade de cada um desses juízes, pudesse escolher um juiz que, tendo conhecimento sobre um assunto que vocês estão tratando na disputa, pudesse escolher o juiz que vai decidir a sua disputa, né? Então, isso que, na verdade, que uma das vantagens da arbitragem é essa, você poder escolher quem vai decidir, quem vai solucionar o seu problema, né? Muitos processos que acabam indo para arbitragem, muitas disputas, perdão, que acabam indo para arbitragem, elas geralmente tratam de questões específicas, né, envolvendo construção, direito societário, geralmente são disputas que envolvem um valor expressivo, né, e tendo a vantagem das partes escolher uma pessoa especializada naquele tema, isso traz além de trazer uma segurança maior, existe uma chance maior de ter uma solução adequada daquele problema, né? A gente sabe que os juízes, principalmente, posso falar da experiência que eu tenho aqui em São Paulo, que eu sou advogado aqui em São Paulo, mas eu digo que os juízes aqui de São Paulo são extremamente preparados e capacitados, sobretudo os juízes que eu mais tenho contato, que são os daqui da capital. Mas eles são são generalistas, né? Então, o juiz, quando ele passa num concurso, ele tem uma formação, conhecimento geral, ele conhece direito de família, direito administrativo, até direito penal, né? Para ser um juiz estadual, ele tem que conhecer. Então, muitas vezes aquele juiz, exceto quando a gente está falando das varas de falência aqui em São Paulo, eles não têm uma especialização
focada em determinada área, entendeu? Então, às vezes, um tema que trata de uma questão mais específica de construção ou um tema relacionado a direito societário, mercado de capitais, muitas vezes a solução mais adequada que você consegue obter, muitas vezes acaba sendo por meio da arbitragem. Tá? Bom, quem pode participar da arbitragem? Qualquer pessoa maior e capaz pode participar da arbitragem. Vocês, quando vão estipular a forma de resolução de conflito, né, da mesma forma que a gente coloca no contrato, às vezes, foro de competência, que o foro vai ser o foro da comarca da capital do estado ou o foro da cidade tal, as partes têm a possibilidade de submeter a demanda decorrente daquele contrato à arbitragem, né? E daí a gente chega no próximo tópico, que é a cláusula compromissória. As partes, para resolver uma disputa por arbitragem, elas têm que inserir no contrato o que a gente chama de cláusula compromissória. A cláusula compromissória no contrato, ela estipula como se dará a arbitragem. O que as partes colocam nessa cláusula compromissória? Elas colocam qual será a Câmara que vai decidir a disputa. Aqui em São Paulo, a gente tem, acho que não só em São Paulo, mas hoje em dia as câmaras têm sede em várias cidades do Brasil, né? Mas as mais famosas, a gente tem a Câmara da CCBC, da Fiesp, da Camarb, a CCI. Então, nesse contrato, as partes podem, de comum acordo, inserir a Câmara que vai processar, né, a arbitragem, vai solucionar a disputa aí que está eventualmente decorrente daquele contrato, tá? Então, essa seria uma arbitragem, né, feita por meio de uma Câmara de Arbitragem que tem um regulamento próprio, né, muito interessante até para quem está interessado em aprender sobre arbitragem, é ler os regulamentos das câmaras de arbitragem. Tem um regulamento próprio estipulando as regras, a forma como você institui a arbitragem, a forma como você escolhe os árbitros. Muitas dessas câmaras têm uma lista de árbitros, tá? Ou as partes também podem estipular que a arbitragem será ad hoc, né? O que é uma arbitragem ad hoc? É uma arbitragem que as partes escolhem um árbitro, e também de comum acordo, e não há uma câmara, uma secretaria, né, que vai prestar esse auxílio para as partes e para os árbitros, né? E também não há um procedimento, um regulamento próprio que vai regular aquele procedimento de arbitragem. Então, nessa cláusula arbitral também, as partes estipulam se a disputa vai ser resolvida por um ou por 3 árbitros, né? Isso também é da escolha das partes, o idioma da arbitragem, a lei aplicável à resolução da disputa, ou seja, a arbitragem é um método, além de adequado para muitas disputas, um método que tem uma flexibilidade uma flexibilidade maior que o que a gente encontra no judiciário, né? Vocês imaginem que uma arbitragem aqui no Brasil, as partes podem estipular que ela vai se dar na língua inglesa ou vai ser, aquela disputa vai ser decidida de acordo com as leis dos Estados Unidos, por exemplo, se fizer isso sentido, obviamente, para aquele contrato, mas isso tudo pode ser estipulado pelas partes, tá? Na cláusula compromissória. Bom, as matérias arbitráveis são todas são direitos disponíveis, né? Qualquer matéria que se tratem de direitos disponíveis podem ser arbitradas também pelas partes, tá? Quem pode ser árbitro? O árbitro também, as partes têm uma grande flexibilidade para escolher quem pode ser árbitro. O árbitro ele pode ser tanto um advogado, como pode ser um engenheiro, como pode ser qualquer outra pessoa que goze da confiança das partes, tá? As partes não são obrigadas a escolher nem os árbitros que estão listados nas listas das câmaras, né, arbitrais, caso seja uma arbitragem por meio de uma câmara arbitral, as partes têm liberdade para escolher qualquer pessoa para julgar, né, para ser o seu árbitro, né, naquele procedimento, tá? E, obviamente, né, quando eu falo escolher o seu árbitro, não quer dizer o árbitro ele não tem nenhum compromisso com a parte, né? Pelo contrário, ele tem que ter total independência e imparcialidade no julgamento daquela questão, né? Ele é indicado pela parte, né? A outra parte, geralmente, quando a gente está falando de uma arbitragem com 3 árbitros, a outra parte indica um outro árbitro e
esses 3 árbitros indicam o presidente. Os 2 árbitros indicados pelas partes, ambos eles têm que, e eles fazem declarações nesse sentido, não pode ter nenhum vínculo, né, que macule a independência e a imparcialidade dele com a parte, né? Eventualmente, caso alguma das partes tenha até uma desconfiança, né, que aquele árbitro indicado pela parte não gosta dessa independência, dessa imparcialidade, ele pode até ser impugnado de forma fundamentada, mas isso é uma coisa também muito importante, né, para a arbitragem. Os custos da arbitragem, no primeiro momento, a gente pode dizer que são mais elevados, né, que o judiciário, existe essa visão, mas muitas vezes, se você colocar no papel os benefícios, né, de se resolver uma disputa de forma muitas vezes mais célere do que no judiciário, nem sempre, mas creio que na maioria das vezes a arbitragem é mais célere que o judiciário, e também que, pelo menos nas sentenças que eu tenho visto ultimamente, os honorários, por exemplo, de sucumbência, muitas vezes não têm sido fixados de 10% a 20%, como é no judiciário. Se você, às vezes, para fazer a conta lá no final, você pode até chegar à conclusão de que a arbitragem saiu mais barato do que o próprio judiciário, tá? Pelo tempo que você despendeu ali, às vezes você resolve uma disputa muito mais rápido, ou seja, tem acesso àquele valor que você tem direito de uma forma muito mais célere, e no final, essa parte aí da sucumbência, como os árbitros não estão vinculados, não estão necessariamente obrigados a decidir de acordo com o Código de Processo Civil, eu já vi algumas sentenças arbitrais que fixam honorários fora aí dos parâmetros que são estabelecidos pelo Código. Então, no final, se você tem uma disputa de valores elevados, né, como é muito comum na arbitragem, disputas envolvendo milhões de reais, o fato dos honorários terem sido fixados em 2%, 5%, traz aí um benefício, vamos dizer, entre aspas, financeiro muito grande para as partes, né? A função das câmaras arbitrais, né? Eu acabei falando um pouco antes de chegar nesse tópico, mas a função da câmara arbitral é basicamente organizar o procedimento, né? A câmara arbitral, numa arbitragem institucional, né, que a gente chama, tem a arbitragem ad hoc, né, que é um árbitro avulso que as partes escolhem, e na arbitragem institucional, a função da câmara, ela tem uma secretaria por trás que vai oferecer auxílio desde a instauração da arbitragem até o proferimento da sentença, tanto para as partes como para os árbitros. Como que é o auxílio que essa câmara arbitral presta? Na arbitragem, em função dessa flexibilidade, as partes elas enviam as petições por e-mail, tá? As petições são enviadas por e-mail para os árbitros e para a própria Câmara, e essa secretaria da Câmara, ela recebe essas petições e no dia seguinte encaminha para outra parte. Ela tem esse papel de organizar e de prestar auxílio, né, tanto para as partes como para os árbitros. Numa audiência arbitral, por exemplo, né, que é uma parte muito importante da arbitragem, a secretaria, geralmente as câmaras arbitrais têm uma estrutura muito boa de salas e de uma infraestrutura, né, para receber as pessoas, né? E a secretaria, numa arbitragem institucional, ela tem esse papel de organizar e de dar esse conforto aí para as partes e para os árbitros, de que vai estar tudo organizado para a audiência e para todas as fases da arbitragem, tá? Então, essa acho que é a grande vantagem aí da arbitragem institucional, de contar com esse apoio aí das secretarias das câmaras. Como que se dá o início da arbitragem, né? Surgida uma disputa, né, as partes não conseguem, eventualmente não consigam resolver por meio da autocomposição, ou da mediação, ou da conciliação, as partes elas acabam tendo que ir para a disputa. E se esse contrato tem uma cláusula arbitral, eles não podem ir se submeter ao judiciário, eles têm que necessariamente se socorrer da arbitragem. E por que eles têm que necessariamente se socorrer da arbitragem? Porque uma forma que o legislador encontrou, e isso não é no Brasil, é no mundo inteiro, a salvo engano, surgiu na Alemanha, é o princípio da competens, né, que a gente chama. O princípio da competens é o que determina que o árbitro ele tem a competência para decidir
sobre a própria competência, ou seja, qualquer dúvida que haja a respeito da competência entre a arbitragem e o judiciário, se você tem uma cláusula arbitral no contrato, essa dúvida ela tem que ser necessariamente submetida à arbitragem. Ou seja, as partes recorrem ao tribunal arbitral, essa questão vai ser decidida de forma preliminar e, caso o árbitro entenda que ele não tem a competência para decidir aquela disputa, ele vai remeter aquele processo para o judiciário. O contrário, como funcionaria? Se uma das partes, num contrato, que tem uma cláusula arbitral, mesmo que essa cláusula arbitral tenha o que a gente chama cláusula patológica, tem algum defeito, e ele submete aquela questão ao judiciário, ele entra com uma ação falando que a cláusula é nula ou que a cláusula é anulável por alguma razão, que ela não foi assinada de acordo com como determina a lei de arbitragem, ou faltou a ela alguns dos seus requisitos formais, o judiciário ele vai extinguir essa ação e vai determinar que essa disputa seja resolvida pela arbitragem, justamente pelo princípio da competência. Tá? Então, essa foi uma forma de evitar com que uma parte que se comprometeu a submeter aquele problema à arbitragem se arrependa ou, por uma questão de má-fé, tente fugir da arbitragem e se socorrer do judiciário. Né? Isso é uma grande conquista que a gente teve no Brasil, foi essa segurança que, nos últimos anos, o judiciário tem dado todo esse respaldo para a arbitragem. Né? Então, não há a menor dúvida, a menor possibilidade de um contrato com cláusula arbitral não ser, sendo submetido àquela disputa ao judiciário, não ser aquela ação extinta e determinada remessa ao tribunal arbitral para que se decida a questão. Então, a arbitragem, o início dela, ela se dá pelo pedido de instauração da arbitragem. Né? Como é que funciona o pedido de instauração? Aquela parte fala que no cumprimento daquele contrato teve um problema e esse problema precisa ser resolvido. Né? Então, é uma petição muito simples, quase que uma notificação expondo a cláusula do contrato, né? Expondo brevemente qual é o problema, estimando o valor da disputa. Algumas câmaras arbitrais exigem que a parte, desde logo, indique quem será o seu árbitro, tá? Salvo engano, acho que é a FGV, a Câmara da FGV que exige, se eu não estou enganado. E então está instaurada a arbitragem. Você envia aquela petição por e-mail, recolhe uma guia que a Câmara emite, né? Um boleto, né? Que eles chamam de taxa de... Ai, meu Deus, agora me fugiu o nome, mas é taxa de administração, agora não me lembro, cada Câmara também chama de um nome, e está instaurada a arbitragem. Então, aquela Câmara, né, se for uma arbitragem institucional, o que ela vai fazer? Ela vai pegar como se fosse um cartório do judiciário, né, vai pegar e mandar uma carta para outra parte, informando que foi instaurada a arbitragem, remetendo a cópia daquele pedido de instauração e intimando a parte contrária para querendo apresentar a resposta ao pedido de instauração. E a partir daí se desenvolve a arbitragem. A partir do momento que a outra parte responde ao pedido de instauração, as partes também depois são intimadas a indicarem os seus árbitros. Cada uma vai poder indicar um árbitro, se for uma arbitragem de 3 árbitros, né? E esses 2 árbitros, de comum acordo, vão indicar o presidente, ou, se for uma arbitragem una de um único árbitro, essas partes têm que chegar num consenso para definir quem será o árbitro. Se elas não chegarem a um consenso, algumas casos se trata de uma arbitragem institucional, o presidente da Câmara de Arbitragem acaba assumindo a função aí de escolher esse presidente. Tá? Eu acabei não marcando meu tempo, Thaís. Eu tenho mais quanto tempo aqui, hein? Acabou? Bom, pessoal, assim, eles pediram para fazer uma apresentação bem introdutória da arbitragem, eu nem consegui falar tudo aqui que eu tinha anotado, o tema é bastante interessante, tá? Eu tô aqui, vou ficar aqui até o final à disposição para eventuais outras perguntas, espero ter conseguido esclarecer, pelo menos de forma elementar, os primeiros passos da arbitragem. Fico à disposição aqui para perguntas e também, quem quiser, posso passar meu e-mail para indicar algum texto, alguma coisa, de alguém que tenha interesse em conhecer mais sobre arbitragem. Eu agradeço aí a todos e desejo aí uma boa noite, tá? Mas vou ficar aqui para as perguntas.
Eu gostaria de agradecer a exposição excelente, né, do Dr. Felipe Frois, trouxe para a gente um pouco desse mundo da arbitragem, né, que é um mundo novo para essa advocacia, que é uma advocacia mais tradicional, né, e é uma vertente aí do direito importante e que a gente pode se valer, né, nessa empreitada aí desses conhecimentos para os acadêmicos. Eu gostaria agora de passar a palavra para a doutora Ana Luísa Isolde, ela é presidente da Comissão de Mediação e Conciliação da OAB São Paulo, tá? E eu gostaria também de lembrar que as perguntas elas podem ser feitas no QIA, tá? Para os palestrantes, se possível, direcionar essas perguntas para que o nosso acadêmico Juan direcione para os palestrantes as perguntas, tá? Muito obrigada. Boa noite a todos. Agradeço estarem aqui numa sexta-feira à noite, véspera de feriado. Agradeço a Fabiana por estar aqui, que é uma pessoa que eu admiro há muito tempo. As duas Thaís que conheci agora, o Juan também, a Adriana Cecílio, que também conheci recentemente, e a Mônica e o Felipe, que já acompanham há mais tempo, e a todos vocês. E principalmente, né, Fabiana, ao nosso presidente, Caio Augusto, que realmente tem feito um trabalho excelente, e ao vice-presidente, doutor Ricardo, os dois têm apoiado demais a mediação. Então, já fica aqui minha gratidão por tudo que eles têm feito, não só para a mediação, mas para a advocacia na mediação e para a advocacia em geral. Então, vamos lá. Eu preparei aqui um PowerPoint para trazer um panorama geral da mediação, a partir da perspectiva, para explicar um pouco como funciona a mediação, como é que está o mercado, o que significa a mediação, pensando que, enquanto acadêmico de direito, um nicho de mercado que, na minha percepção, já está se desenvolvendo e tende a crescer é o da advocacia na mediação. Por isso até que a comissão alterou o nome para Advocacia na Mediação e não só Comissão de Mediação, para que ficasse mais evidente essa oportunidade de novo mercado para as pessoas que querem trabalhar neste contexto e com essa metodologia. Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Como eu sabia que a Mônica ia fazer uma apresentação linda, eu procurei caprichar. Vamos ver aqui se eu consegui. Não sou muito boa de PowerPoint, mas vamos lá. Então, meu nome é Ana Luísa Isolde, né? Bom, primeiro eu queria fazer um convite a todos e dizer que todos são muito bem-vindos nesse contexto da mediação e quase que conclamando a todos para se juntarem às pessoas que gostam da mediação. É um contexto que pode trabalhar com diferentes temáticas, com diferentes assuntos, porque a mediação é um processo que pode trabalhar com muita flexibilidade, com muitos temas, com muitos tipos de conflitos diferentes. Então, fica aqui o convite para que todos venham para esse contexto. E aí falar um pouquinho da história da mediação aqui no nosso país, né? Nós tivemos o primeiro projeto de lei em 98, depois várias alterações em termos de processo legislativo. Em 2010, o Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução, a Resolução 125, que até hoje está vigente. E essa resolução ela traz a política pública de métodos adequados de gestão de conflitos e determina que os tribunais implementem esses métodos e inaugura os SEJUSCs e todo esse contexto. Em 2015, temos a introdução do artigo 334 no CPC, que traz toda essa temática da mediação para dentro do processo civil, e a lei de mediação de forma independente. E agora estamos aqui, né? Já em 2020, 5 anos depois da lei de mediação e do CPC, e 10 anos depois da resolução 125. E já estamos aqui pensando o que funcionou, o que precisa ainda de algum retoque. Então,
estamos já num período em que já houve a implementação da mediação, e como é que a gente faz, então, para que isso agora se expanda, né? E agora, falando um pouco, né, desse contexto da mediação, qual é o propósito da mediação como método autocompositivo, como método consensual, colaborativo? No fundo, nosso propósito é promover boas relações. O que nós queremos é que as pessoas possam se entender e tenham bons relacionamentos, e que possam resolver os seus conflitos de forma mais satisfatória. Então, essa é a ideia da mediação na sua essência, né? Que as pessoas realmente tenham boas relações. E falando um pouquinho assim da nossa história enquanto metodologia, né? Quando eu comecei a trabalhar com mediação, que foi em 2004, quando eu falava, nossa, eu estou trabalhando com mediação, as pessoas perguntavam, meditação? Aí eu falava, não, não é bem isso, mas vamos lá, é algo que também pode lembrar isso, e pegava o gancho e começava a explicar o que era mediação. E aí depois a gente veio muito para essa ideia, né, de pensar fora da caixa, vamos usar a criatividade, e então a ideia de como que nós podemos, por meio de soluções criativas, pensar soluções diferentes para os problemas, porque não adianta a gente continuar fazendo da mesma forma que gerou o problema. Então, agora a mediação já tem tanta informação e tanta sofisticação que nós já temos muitas formas diferentes de fazer, e isso é bem bacana. E qual é o nosso jeito de fazer as coisas, né? A mediação, ela parte do pressuposto, os princípios da mediação, né? De que a gente age pautado na colaboração. Então, é importante que a mediação parta desse raciocínio de que as pessoas juntas vão atacar o problema, e não as pessoas vão se atacar entre si, né? Então, a ideia é que juntas as pessoas possam olhar para o problema e, em colaboração, resolver aquela questão que, de alguma forma, está incomodando. Uma visão sistêmica, porque é importante considerar todos os elementos e tudo aquilo que faz parte para poder resolver aquele conflito, aquela questão. Multiparcialidade, porque o mediador, enquanto terceiro, ele está ali para trabalhar para todas as pessoas ao mesmo tempo, então ele não está para trabalhar só para um lado ou só para o outro lado, ele está ali disponível para todos. A voluntariedade é muito importante na mediação, então ninguém é obrigado em mediação a fazer qualquer coisa que não queira, então a voluntariedade em grau máximo. Protagonismo tem a ver com a responsabilidade pelos seus conflitos e pela solução dos seus conflitos, então as pessoas são chamadas a trazerem soluções a partir daquilo que entendem que é bom. Foco nos interesses, então a ideia aqui é pensar não só no jurídico, mas também o que, em consonância com o direito, realmente satisfaz aquelas pessoas. Então, aquilo que de fato vai deixar aquelas pessoas felizes com o resultado. Mutualidade é a ideia de que tem que ser bom para todo mundo. Então, o resultado da mediação não pode atender apenas uma das partes. E a boa-fé também ajuda bastante na mediação, porque ela é um método que busca transparência, busca compartilhamento de informações. Então, para a gente se sentir confortável para se abrir, para falar uma mediação, é importante a confiança, é importante a boa-fé. E aí, como é que é o nosso jeito de fazer isso, né? O que significa a mediação? A mediação, ela pode ser vista de várias formas. E ela, de alguma forma, o mediador, esse terceiro, ele vai acompanhar as pessoas nesse processo de mudança, porque a mediação, normalmente, ela pressupõe uma mudança. Houve uma mudança que gerou um conflito, ou houve um conflito que gerou uma mudança. Então, o mediador ajuda as pessoas nesse processo de mudança, a partir do compartilhamento de informações, e facilita a tomada de decisão, porque no final da mediação as pessoas vão tomar uma decisão. Essa decisão pode ser um acordo, ou essa decisão pode ser perceber que existe uma outra solução fora da mesa de negociação que é tão boa ou melhor do que aquela que está ali sendo negociada. Então, eu também posso preferir ficar com outra
com outra situação que não aquela que a princípio eu tinha imaginado. E isso é muito comum na mediação, as pessoas chegarem com uma ideia de solução e no final terem uma solução completamente diferente, né? Então, a gente trabalha muito com a surpresa, com o inusitado, com aquilo que vai sendo criado, e quando as pessoas entram nessa colaboração para a resolução do problema, é muito comum que isso vai ganhando uma escala e aí cada vez tem mais ideias criativas com esse conceito da mutualidade. E aí, no fim, a ideia é solucionar conflitos, embora a mediação também possa ser usada para prevenir conflitos, gerir conflitos, enfim. Então, até trouxe aqui o jogo da velha, porque o jogo da velha é um jogo que, se ele for estrategicamente bem feito, né, se as partes usarem uma boa estratégia, não tem como não dar empate. Então, a ideia da mediação é buscar realmente esse empate, algo que seja bom para todo mundo. E os nossos pilares? No que a mediação se pauta, né? Um mediador, ele estuda muito teoria do conflito, teoria da comunicação e teoria da negociação, porque a mediação, ela nasce da interseção desses conceitos todos numa transdisciplinariedade. Então, na mediação, nós vamos olhar um pouco para o aspecto subjetivo e para o aspecto objetivo, então, não só o conteúdo, não só a lei, mas também as emoções e tudo que está por trás daquilo, porque muitas vezes a emoção precisa primeiro ser trabalhada para você conseguir depois chegar no conteúdo. Então, a gente trabalha o subjetivo e o objetivo, a relação, o relacionamento e o conteúdo, o processo, porque muitas vezes como nós podemos criar um processo de diálogo, um processo de negociação antes de tomar uma decisão. Às vezes, você criar o processo já é metade do caminho, porque isso também já é um acordo, então isso ajuda muito. Então, nós trabalhamos com essas ideias, né? De que não só o conteúdo é importante, mas também a relação, porque conforme o jeito que eu falo algo para alguém, isso modifica a forma como a pessoa escuta e isso pode escalar o conflito ao invés de diminuir o conflito. E quais são as áreas de atuação? Hoje temos 3 grandes áreas, vamos dizer assim, a mediação privada ou extrajudicial, a mediação judicial e a mediação pública. A mediação privada, onde tudo começou, então é o setor onde naturalmente a mediação acontece e que tem crescido gradualmente, desde o marco legal, em 2015, tem avançado e cada vez acontecem mais mediações. A mediação judicial, principalmente a partir do CPC e da Resolução 125, ingressando como uma mediação obrigatória dentro do processo civil, também tem se desenvolvido, e a mediação pública, de algum tempo para cá, também começou a ganhar mais corpo. E aí, nós temos também os ambientes, né? A mediação pode tanto acontecer de forma presencial, quanto online. Então, nós utilizamos a nomenclatura EDR, Alternative Dispute Resolution, ou Online Dispute Resolution. Então, com a pandemia, o Online Dispute Resolution está acontecendo de vento em popa e os mediadores não pararam durante a pandemia. E qual é o objeto do nosso trabalho, né? Com o que o mediador trabalha? O mediador trabalha normalmente com esse raciocínio dos interesses. E até diferenciando um pouco da conciliação, que muitas pessoas perguntam, mas qual é a diferença da conciliação para a mediação? A conciliação, ela normalmente trabalha com um foco mais restrito em relação ao conflito, e a mediação com um foco mais amplo. Então, a conciliação, ela vai trabalhar com a ponta do conflito, com aquilo que normalmente a gente chama de posição, que é aquilo que eu peço para o outro lado, que eu exijo do outro lado e que o outro lado não quer fazer, e que muitas vezes coincide com o que se colocaria numa petição inicial. Então, eu chego e falo, eu quero excluir meu sócio da empresa. Então, se eu for negociar isso em termos num procedimento de conciliação, eu vou ficar discutindo, exclui o sócio, não exclui o sócio, exclui o sócio, não exclui o sócio. E aí isso muitas vezes escala o conflito, porque fica como que medindo força e desgasta a relação.
Então, o espaço negocial é muito pequeno. A mediação vai partir dessa iniciativa, eu quero excluir meu sócio da empresa, e vai perguntar, tá bom, mas para que você quer excluir seu sócio da empresa? Aí a pessoa pode responder, para ter mais liberdade gerencial, porque meu filho está sem emprego, eu quero colocar meu filho no lugar dele, porque eu quero mudar o objeto da empresa e o meu sócio não concorda. Então, aí a gente vai trabalhar nesta seara, que é muito mais ampla. Tá bom, mas a única forma de você ter mais liberdade gerencial é com a saída do seu sócio? Ou será que é possível pensar outras possibilidades? E aí a gente faz o mesmo com o sócio e isso vai ganhando essa criatividade de encontrar soluções que sejam de benefício mútuo, soluções ganha-ganha. Então, por isso a mediação ela tem um nível de profundidade maior, por isso ela precisa de mais tempo, por isso ela é utilizada para conflitos onde a gente tem múltiplos objetos, mais complexidade, que a gente necessita de mais informação, que o relacionamento é importante, né? E aí, como é que a gente faz para ganhar esse jogo, né? Nessa brincadeira? Mas usar muito o foco nos interesses. Então, não perder o foco, o mediador sempre vai trazer as pessoas para o foco. E também usar as ferramentas e os recursos que a mediação traz. A mediação é um procedimento muito técnico. O mediador se prepara para uma mediação com muito curso, muita informação, muito treino. Então, é importante olhar para a mediação não como um processo meramente intuitivo, mas sim como um processo que tem todo um arcabouço teórico por trás e toda uma tecnologia por trás e que demanda bastante esforço e tempo de quem quer ser esse terceiro para atuar dessa forma. E como que a gente, então, desenvolve, né, a mediação? Com muito foco, com precisão técnica, com preparo, motivação também, porque o mediador ele precisa ser uma pessoa que acredita na solução, que acredita que as pessoas são capazes de encontrar essa solução, que gosta também de lidar com planejamento, porque a gente constrói o processo junto. Buscar também as métricas para as pessoas perceberem que aquela solução foi boa, né? E buscar uma avaliação das possibilidades que são geradas, tudo isso é importante na mediação também. E quais são as regras gerais assim da mediação, né? A ética precisa ser bom para todo mundo, bom para as partes e bom também para os contextos em que essas pessoas estão inseridas. A colaboração, então não adianta buscar a mediação para querer se vingar do outro, porque ali você não vai encontrar esse espaço. E esse resultado ganha-ganha, precisa realmente ser bom para todo mundo para ser um acordo bem-sucedido numa mediação. E como é que a gente percebe que o mercado está agora, né? O mercado da mediação é um mercado que está se fortalecendo, que é importante a gente olhar para ele com regras claras. Então, hoje nós temos uma legislação, hoje nós temos códigos de ética vigente, nós temos também conceitos bem formados, bastante doutrina, né? Quando eu comecei em 2004, a gente quase não tinha literatura, e agora já tem muita informação disponível, né? Olhar para essa colaboração, a transparência também é importante, porque enquanto terceiro tem alguns impedimentos, então eu não vou poder ser advogado e mediador das mesmas partes ao mesmo tempo, tem alguns limites na lei para quando você pode advogar para a pessoa que você atuou como mediador e vice-versa, e ser persistente para vencer um pouco a resistência do mercado, porque ainda tem por diversos fatores, muitas pessoas que não conhecem a mediação e que por isso ainda não a utilizam, porque o que eu brinco é que quando a pessoa conhece uma mediação bem feita, bem formulada, é impossível não se apaixonar, então a resistência acaba vindo muito de quem ainda não conhece. E eu olho como uma grande oportunidade, principalmente para quem está começando e para os acadêmicos e para os recém-formados, porque quem entrar na mediação hoje, daqui 5, 10 anos, quando a mediação já estiver completamente, com uma completa aderência entre os advogados,
com certeza vai estar muito bem posicionado. Então, eu gosto muito dessa frase do Murilo Gun, que ele fala: quem segue tendências está atrasado, quem antecipa tendências é que fica bem posicionado. Então, me parece que quem entrar agora nesse contexto, daqui a um tempo, estará muito bem posicionado, porque ainda é uma novidade, apesar de todos esses anos. E o que é muito relevante para o mediador? A reputação. Então, o mediador é uma pessoa que precisa ser confiável, gozar da confiança das partes é muito importante. E como que eu consigo ter essa confiança? Pela reputação. Então, as pessoas que já utilizaram o serviço do mediador, como que elas enxergam isso, como que elas vendem isso. Então, é muito importante como que elas enxergam isso, como elas reconhecem o trabalho que o mediador fez. Então, cuidar da confidencialidade, cuidar das informações, fazer um bom trabalho, isso é muito importante. Porque a reputação, basicamente, é o que o mediador conta, né, para se vender no mercado, vamos dizer assim. E, por fim, a quem nós servimos, né? O mediador ele pode trabalhar em qualquer tipo de conflito, desde que sejam conflitos disponíveis, que possam gerar um acordo, e então, nas mais diferentes áreas, empresarial, familiar, societário, empresa familiar, hospitalar, escolar, comunitário, e todas essas também se desdobram em milhões de outras coisas, direito desportivo, direito previdenciário, direito de saúde, direito do trabalho, todas essas áreas podem utilizar a mediação. E uma das perguntas que nós costumamos fazer para as pessoas quando elas chegam, né, na mediação é: o que você deseja? Né? Então, eu, como advogada, pergunto isso para o meu cliente: o que você deseja? Ser feliz ou ter razão? E, para mim, a mediação é um espaço onde é possível ser feliz e ter razão ao mesmo tempo, porque contempla todas essas diferentes formas de enxergar o problema, e isso vai sendo complementado. Então, é bem interessante, porque você sai daquela lógica de querer ganhar do outro para junto com o outro, encontrar uma solução que, de fato, seja boa para todo mundo. E aí, ter razão passa a não ser tão importante. E, por fim, aqui, só para encerrar, eu queria fazer esse convite. Vamos junto para esse contexto da mediação, para resolver as situações de uma forma mais pautada na importância dos relacionamentos, mais humanizada, e que possa olhar as pessoas além do problema, né? E enxergar o problema com esse enfoque, né, bem humano, que é o que a mediação traz. Bom, acho que eu estourei 1 minuto aqui no meu tempo, então eu já vou deixar eventuais dúvidas para o momento das perguntas. Obrigada a todos. Doutora Ana Luísa, eu gostaria de agradecer a excelente exposição, muito didática, muito esclarecedora. Tenho certeza que vai chover de perguntas no nosso QIA. Eu gostaria de passar a palavra agora para a doutora Mônica Ribeiro de Andrade Gama, né? Ela é nossa presidente da Comissão de Práticas Colaborativas, e é a primeira vez que a gente tem na nossa seccional de São Paulo, da OAB, essa comissão. Com a palavra, a doutora Mônica. Muito obrigada. Boa noite. Não tenho nem palavras para dizer o quanto eu estou feliz de estar aqui hoje falando para os acadêmicos de direito, para esse público maravilhoso que eu queria tanto, há tanto tempo estar falando. Convite da minha querida Thaisa, convite da minha querida Adriana Cecílio, ao lado da minha querida Ana Luísa, que está fazendo uma parceria maravilhosa comigo. A gente, a cada dia, faz uma parceria mais rica, mais maravilhosa. Do lado da minha mais querida ainda amiga, mais querida não, tão querida quanto amiga, Fabiana, que é a grande responsável por estar aqui hoje. Quando teve a eleição aí da OAB, vamos conversar, e
vamos criar essa comissão das práticas colaborativas. O que você acha, Mônica? Eu falei, poxa, já não era sem tempo. Já vinha tentando criar essa comissão há muitos anos nas antigas gestões. Já vinha conversando há vários anos para criar essa comissão e, infelizmente, a gente não estava conseguindo ter assento na OAB. E essa gestão, de fato, eu pude observar, quando eu fui convidada a conhecer o projeto dessa nova gestão, eu percebi que, de fato, eles vieram e comprovaram o que eles estavam, né, pregando na campanha deles. Eles falaram que eles iam se abrir para o novo, que eles iam se abrir para os novos métodos de solução de conflitos, para as novas visões do direito, e, de fato, eles estão fazendo isso, dando um espaço maravilhoso, autonomia, para nós, advogados dessa nova geração, digamos assim, dessas novas ideias. E a gente tem uma autonomia de trabalho maravilhosa, uma confiança maravilhosa. Eu só tenho a agradecer a essa nova gestão e a parceria maravilhosa da Ana, do pessoal de arbitragem. Outro dia fizemos uma nota técnica, o pessoal de arbitragem tinha feito uma nota técnica com a da advocacia na mediação. Eu falei, Ana, também queria entrar na nota. Em 2 minutos a gente refez a nota, tiramos a nota, já estava no ar, e o pessoal de arbitragem falou, vamos lá, fizemos a nota, colocamos as práticas colaborativas, as observações das práticas colaborativas no ar. É um trabalho super coordenado, dá gosto realmente trabalhar nessa nova gestão. O pessoal das comissões, da Secretaria das Comissões, o Alexandre Rolo, o Caio, o Ricardo, realmente não tem o que dizer, né? Estou dispensando os doutores aí na frente, porque a gente nas práticas colaborativas tem esse costume, né, de dispensar os doutores aí na frente. Então, é realmente um prazer, é muito gostoso trabalhar aqui. Agora a gente teve a grata surpresa de ter a criação da comissão da OAB Nacional. A Olívia, que é a presidente da comissão da OAB Nacional, falou, Mônica, você vai ter teu assento lá dentro da comissão de São Paulo, e a gente queria você junto com a gente, mas não como vice, nem como presidente da comissão da OAB Nacional. Eu falei, não, eu quero continuar em São Paulo, meu lugar é São Paulo, eu quero continuar fazendo o meu trabalho lá, porque realmente eu me sinto em casa aqui, eu me sinto extremamente valorizada, eu sinto o trabalho das práticas colaborativas sendo valorizado, e o lugar que a gente tem recebido, o acolhimento que a gente tem recebido, tanto por parte das comissões irmãs, co-irmãs, quanto da diretoria, da presidência, dos acadêmicos de direito, da Adriana Cecílio, do Tayon, ensino jurídico, de todas as outras comissões, é maravilhoso. Temos aí agora o programa também, Rodas de Mediação e Colaboração com o pessoal de mediação. Realmente a gente está num momento que eu acho que os acadêmicos de direito têm que ficar atentos. Eu acho que esse slide depois eu vou querer roubar, tá? Plagiar a Ana, porque é perfeito. A gente não pode seguir tendência, a gente tem que criar as tendências. E hoje, eu vou falar na minha apresentação, as mudanças paradigmáticas, elas não acontecem mais anualmente, ou bianualmente, ou quinquenalmente, elas acontecem a cada minuto. A tecnologia está aí, a pandemia mostrou isso. Hoje a gente está aqui fazendo o que eram eventos presenciais que aconteciam uma vez por mês, hoje acontecem 10 por dia. A Secretaria das Comissões está mais maluca do que já era, com a quantidade de eventos que a gente tem, com a quantidade de informação. E os acadêmicos de direito, graças a Deus, estão chegando num momento, os novos estudantes, os novos profissionais de direito estão chegando num momento riquíssimo. Eu queria ter chegado nesse momento no começo da minha carreira. Então, sem mais demoras, queria agradecer mais uma vez a oportunidade e vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês
a apresentação que eu fiz para vocês. Aí a Ana agora me deixou na responsa de mostrar para vocês. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Estão conseguindo ver? Uhum. Então, tá bom. Então, vou falar para vocês, dentro dessa palestra de meios adequados de solução de conflitos, das práticas colaborativas. A Ana já introduziu uma parte, assim como a vida introduziu para as práticas colaborativas. A mediação já trilhou para a gente um caminho maravilhoso, né? A mediação já trilhou para as práticas colaborativas um caminho que a gente já chegou com o caminho um pouquinho pavimentado, né? Um novo caminho de solução de conflitos, de administração de conflitos, já um pouquinho pavimentado. Então, as práticas colaborativas já chegaram com um meio caminho andado. Partiram da espinha dorsal da mediação e criaram um novo método de administração de conflitos, adequado a um outro tipo de cliente que se adequa também à mediação de conflitos, mas talvez precise um pouquinho mais de apoio e que precise um pouquinho mais de parcialidade na administração do seu conflito. Ele pode se beneficiar muito também da mediação, mas ele se beneficiaria também desse novo método que é a prática colaborativa. Ele se adequa a ambos os formatos, mas ele pode ser talvez um pouquinho melhor aproveitado se ele for derivado para as práticas colaborativas. Cada caso é um caso e a gestão vai estar adequada às necessidades e interesses daquele cliente naquele caso específico. Com base nisso, a gente entra nas diferenciações básicas de cada um dos métodos. A negociação todo mundo conhece, a Ana também já adiantou um pouquinho, a negociação, né, básica, todo mundo negocia o dia inteiro, o tempo inteiro. Litígio, todo mundo conhece também, é velho conhecido de todos. A conciliação, a Ana também já adiantou a explicação do que é a conciliação. O que é a arbitragem, também, meu querido Felipe já adiantou e já explicou um pouquinho para vocês. A mediação também, a Ana já adiantou a minha vida, como na vida adiantou também para a gente o caminho nas práticas colaborativas. E as práticas colaborativas. As práticas colaborativas, elas pressupõem uma diferença em relação à mediação, que eu vou explicar mais adiante para vocês, porque existem sempre dois advogados parciais que interagem com os clientes, se assessorando de uma equipe multidisciplinar que, junto com os advogados, trabalham para os clientes de forma interdisciplinar. Então, são advogados, mais profissionais de saúde mental, que a gente chama, e, eventualmente, também financeiros, que, formando uma equipe multidisciplinar, trabalham de forma interdisciplinar para administrar o conflito daquele cliente. Qual é a diferença em relação à mediação? A mediação tem um profissional neutro que trabalha o conflito de forma multiparcial, de forma neutra. O mediador, ele é um que media o conflito para ambas as partes. Ele não toma partido de um nem de outro. Ele media de forma imparcial, de forma multiparcial, que a gente chama, né? Com a multiparcialidade, ouvindo ambas as partes, com o princípio da escutativa, que é uma das ferramentas da mediação, que também é usada nas práticas colaborativas. Ele ouve as partes, media, facilita o diálogo, mas de forma imparcial. Nas práticas colaborativas, os advogados são parciais, atuam para as partes, porém de forma colaborativa, para juntos tentarem criar uma solução de benefício mútuo que atenda a ambas as partes, ou a família como um todo, ou a empresa como um todo, no caso de conflitos familiares, no primeiro caso, e no conflitos empresariais, no segundo caso. Esses advogados assinam um termo de não litigância,
que é um termo de participação, e esses advogados, caso não cheguem num acordo com esses clientes nesse processo, terão que abandonar o caso e os clientes buscam novos advogados para ir para o conflito no judiciário, no litígio. É difícil, não é fácil, é uma mudança paradigmática forte. É diferente do que a gente vê por aí. Então, esta é a grande diferença em relação à mediação e em relação às práticas litigiosas. É melhor? É pior? Não tem isso. Não tem melhor ou pior. É diferente. Tá? Mas a gente foi criado no mundo jurídico e na faculdade para a adversarialidade. A gente foi criado para o mundo do litígio. A gente foi criado para brigar. Advogado bom é o advogado que briga. Advogado bom é o advogado que é combativo. É o advogado que tem sangue nos olhos, é o advogado que tem faca no dente. Isso é o paradigma da faculdade de Direito, infelizmente ainda. Agora está começando a mudar. Então, agora está começando a criar um advogado que consegue ir para uma arbitragem e colaborar com o árbitro, o advogado que consegue ir para uma mediação e auxiliar o mediador, porque ele vai fazer o cliente dele enxergar o outro lado, ser empático com o outro lado, saber ouvir o mediador ou saber, no mínimo, se colocar perante o mediador. Vai ter, pelo menos, explicar para o seu cliente como ele pode elaborar e se colocar numa mediação. Então, esse é o bom advogado, que vai assessorar seu cliente, não só representá-lo em juízo ou numa negociação. Ele vai ser um assessor do cliente. E aí é a diferença do advogado que é criado para ser um thinker, que é o advogado racional, o advogado combativo, em relação aos fillers, que são os advogados mais sensíveis, que muitas vezes não encontravam espaço no mundo jurídico. Eles ficavam deslocados, eles falavam, eu não me vejo aqui, esse é o meu caso. Então, né, parafraseando um pouquinho o Felipe, que falava, poxa, quando comecei na faculdade, eu falava assim, poxa, eu não me enxergo aqui, eu não me enxergo no litígio, eu não me enxergo nesse combate. Aonde é o meu caminho? Aí eu fui para a mediação, e aí eu também não me enxergava como uma neutra mediadora, porque eu sou uma pessoa parcial. E aí eu falava, mas aonde que eu me enxergo? Eu me enxergava como uma parcial colaborativa. Eu me enxergava como uma advogada que é parcial para uma parte, mas que consegue enxergar empaticamente o outro lado e junto com o outro advogado, com uma equipe, consegue construir uma solução de benefício mútuo. Esta é a ideia das práticas colaborativas. Mas, para isso, tem que mudar. Tem que ter uma mudança paradigmática. Ou seja, usa os mesmos aportes da mediação, então, os princípios da negociação de Harvard, discriminar as pessoas da questão, separar as posições, que a Ana estava explicando um pouquinho para vocês, em relação aos interesses, a posição básica de quero isso ou quero aquilo, em relação aos interesses reais que estão por trás dessas posições fechadas, construir soluções de benefício geral da família como um todo, ou da empresa como um todo, ou do casal, num caso de divórcio, sem filhos, por exemplo, estabelecendo critérios objetivos ou mesmo subjetivos, mas os critérios objetivos imperando finalmente para poder chegar numa solução final. E as ferramentas que são usadas são mais ou menos as mesmas ferramentas também da mediação, perguntas para você cavar os interesses por baixo das posições. A gente chama de perguntas paz, para você ir atrás de cada posição, você vai encontrar os interesses e as necessidades de cada uma daquelas partes, que, a exemplo da mediação, você vai buscar aquilo para extrair da parte o que ela realmente quer atrás daquela posição que ela tem, que ela coloca de uma maneira estanque. E os valores realmente por trás daquilo que ela está trazendo, para você depois conseguir, com base nisso, chegar num interesse comum e abandonar, fazer com que os seus clientes, o teu cliente, e ouvindo o outro cliente também, cheguem em interesses comuns e abandonem as posições estanques iniciais. Mas qual é a diferença em relação à mediação?
Estamos falando de uma coisa mais além, estamos falando de não litigância e estamos falando de retirada da equipe. Ou seja, caso então estamos falando de um olhar multidisciplinar, de uma visão sistêmica, de um diálogo, de transparência, de dar voz ao cliente, assim como na mediação, mas caso os clientes não cheguem em acordo, a gente está falando da equipe se retirar e buscar novos advogados. Optar pelas práticas colaborativas é interessante, é muito legal. Não é difícil optar. O difícil é colocar em prática. Porque na hora que você vai colocar em prática, a gente tende a naturalmente ir para o litígio. A gente tende a querer defender o nosso cliente e uma hora ou outra a gente dá uma escorregadinha para ficar com raiva da outra parte, para ficar brava com o advogado que colocou uma palavra errada na hora errada ou uma coisa que te irritou. Não é fácil. É uma mudança paradigmática forte. É desautomatizar comportamentos adversariais. É mudar tudo. É Ctrl Alt Del. É desaprender o que você aprendeu, desaprender comportamentos que você aprendeu adversariais e mudar a sua cabeça. Não é fácil. Não é para todo cliente e não é para todo profissional. É uma mudança paradigmática forte. E aí eu uso, parafraseando a dona Tânia Almeida, que é um profissional de mediação que a Ana conhece bem, ela fez uma live outro dia com a Olivia, que é a presidente da comissão da OAB Nacional hoje, e ela estava falando de mudança de paradigma, e ela deu um exemplo de quando o relógio suíço, quando o relógio digital foi criado. Teve uma convenção, e todos os relojoeiros suíços estavam nessa convenção. E aí falou-se do relógio digital. Os relojoeiros falaram assim, mas está todo mundo louco aqui, imagina. O relógio não tem ponteiro, o relógio não tem maquinário, isso daí não vai pegar. 5 anos depois, esses relojoeiros estavam desempregados. A mudança paradigmática naquela época aconteceu em 5 anos. Hoje é de um dia para o outro. A gente sabe disso. E aí, como é que a gente faz? A gente tem que se reequipar, a gente tem que mudar, a gente tem que conhecer o nosso cliente, a gente tem que entender como é que o nosso cliente lida com o conflito, o que é o conflito para ele, como é que é a comunicação dele com as pessoas que ele está em conflito, com a gente, enquanto advogado, com os filhos, ou com a empresa, com os funcionários da empresa, onde está acontecendo conflito, quais os conhecimentos que ele tem sobre as formas de administrar conflito, qual dessas formas se encaixa melhor com o estilo dele, como é que ele negocia com as pessoas dele no dia a dia, com as pessoas que ele tem contato no dia a dia, como é que ele se responsabiliza pelos caminhos que ele vai trilhar no dia a dia dele. Você precisa conhecer o seu cliente para ver se ele tem esse perfil. Se ele tem um perfil fraudador, se ele tem um perfil agressivo em excesso, ele não vai se encaixar nas práticas colaborativas. Então, não adianta você tentar mostrar para o seu cliente ou trazer para o seu cliente se ele não tem o perfil. Ele não vai se encaixar e não vai dar certo. Como é que você faz essa mudança paradigmática? Além de conhecendo o seu cliente, perguntando para você mesmo também se você, além de conhecer seu cliente, você vai ter a habilidade também, você também é esse advogado que vai conseguir trazer essa voz e essa escuta para o seu cliente. Você vai conseguir sentir, falar e agir como um profissional colaborativo, você vai conseguir redefinir seu papel como advogado colaborativo, você vai abandonar o comportamento adversarial que você tem que abandonar, você vai parar de interromper seu cliente a hora que ele está numa reunião com a outra parte, com o outro advogado, com o profissional de saúde mental que eventualmente está ali numa reunião, onde ele está se colocando e você acha que ele colocou uma coisa que ele não deveria ter colocado, e você vai falar, não, ele não soube dizer, e você vai lá representar e dizer que ele, não é bem isso que ele quis dizer, e você vai falar outra coisa, que os advogados adoram fazer isso, né, em nome do cliente, não foi bem isso que ele disse, né, você tem que se segurar, porque dá cosquinha de você falar, putz, meu cliente falou besteira, não foi isso.
É fácil se fazer isso numa audiência com o juiz. Você não vai fazer isso nas práticas colaborativas nem na mediação, porque o protagonismo é do cliente, o protagonismo é da parte. É ele que vai resolver o conflito dele. Você vai assessorá-lo. Se ele fizer besteira, e se ele for fazer um acordo que, de repente, não é exatamente o que você faria, você vai respeitar a vontade dele e você vai falar juridicamente quais são as implicações daquilo que ele está fazendo. Hoje, eu tive que falar com o cliente e falei, você entendeu os riscos do que você está assinando? Você entendeu o porquê você está assinando isso e quais são os riscos que você vai ter assinando esse acordo desta forma? Entendi e vou assinar. Ok, meu papel é esse. E, mais que isso, eu não posso querer mais que o meu cliente. Eu não estou aqui para salvá-lo, né, Ana? Eu estou aqui para instruí-lo, assessorá-lo, não representá-lo e nem resolver por ele. É ele que sabe o que é melhor para ele. E isso é uma mudança paradigmática. Para nós, advogados, que somos parciais, a gente tende a se meter, a gente gosta de querer resolver pelo cliente. E aí, qual é a nossa tarefa? Construir objetivos compartilhados, é manejar conflitos, é guiar as negociações, mas não é resolver por eles. Então, já expliquei isso, é uma mudança paradigmática. Você muda da negociação adversarial para uma resolução ampla, humana e duradoura. Você negocia e colabora para atender a necessidade do seu cliente, atender a minha necessidade. Quando eu falo em minha, é do meu cliente, dentro das possibilidades e necessidades do outro. E essa prática surgiu como? Através do Stuart Webb, que é um cara dos Estados Unidos, que foi um advogado visionário, que chegou na seguinte conclusão: eu vou começar a advogar fora dos tribunais. Não quero mais litigar. Eu só advogo fora dos tribunais. Ele achou que ele ia ser taxado de louco e que todo mundo ia embora. E não, ele foi seguido por vários advogados, os juízes aplaudiram e vários advogados começaram a segui-lo e abandonar o litígio. Ao lado desses advogados, vieram novos profissionais de outras áreas, que a gente chama de saúde mental, que são os coaches que hoje viraram, que a gente chamava de coaches, hoje chamamos de profissionais de saúde mental, que são assistentes sociais, psicólogos, que se unem a esses advogados para poder assessorá-los na parte de emoções, comunicação com os clientes, e isso veio para o Brasil, e também da área de finanças, que compõe também a equipe. Isso veio para o Brasil, isso foi lançado em 80, nos Estados Unidos, e isso veio para o Brasil em 2011, através da mão de uma psiquiatra, que é também mediadora e profissional de saúde mental, que é a Tânia Almeida, junto com a Olivia, que é hoje, na verdade, com outras duas advogadas, que depois foram seguidas pela Olivia. Esse grupo de estudos começaram no Rio de Janeiro, vieram para São Paulo pelas mãos do Adolfo Braga, e depois a Sandra Bayer, que é uma colega mediadora, que é também velha conhecida da Anisolde, me trouxe para esse grupo e a gente foi fazendo esse trabalho, desenvolvendo esse trabalho. Ganhamos o Prêmio Inovari em 2013, criamos o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas em 2014, fizemos a primeira capacitação aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Brasil, e começamos a trabalhar. E hoje estamos na 20ª capacitação, capacitando, temos mais de 500 advogados capacitados no Brasil, e estamos trabalhando, capacitando vários advogados hoje no Brasil. Já expliquei o que é, então, um trabalho conjunto, colaborativo, onde é um advogado para cada parte, uma equipe da área de saúde e finanças, onde os profissionais de saúde mental, auxiliando os advogados junto com o profissional de finanças, trabalham em conjunto, assinando uma cláusula de não litigância e, caso não se chegue a um acordo, a equipe se retira. Já expliquei um pouco também do que é o papel do profissional de saúde mental, que acolhe as emoções e facilita o diálogo dentro da equipe, e do profissional facilita o diálogo dentro da equipe, também ajuda a equipe a dialogar, ajuda também
a acolher as emoções e lidar com essas emoções, ajuda os clientes a lidar com as emoções, constrói com o ex-cônjuge um plano de convivência familiar, no caso de divórcio. Dentro de uma empresa também pode construir um plano de sucessão, dentro de uma briga de sucessão também pode construir um plano de sucessão, junto e ajudando sempre a parte emocional, e o advogado sempre trazendo a lei como guia, a lei como plano de fundo, construindo, junto com o advogado e com o cliente, ideias para as soluções dos conflitos. Uma novidade, esses mesmos profissionais de saúde mental podem trazer a voz dos filhos, no caso de um divórcio, por exemplo, eles trazem a voz das crianças. Então, como as crianças estão se portando, como elas estão se sentindo no caso de um divórcio, ou mesmo no caso de uma discussão de guarda, alimentos, qualquer que seja a discussão onde tenham crianças envolvidas, ou filhos, ou podem ser até filhos adultos. Isso traz uma voz bastante diferente, bastante engraçada para as pessoas que estão em conflito. Eles ouvem diferente. Esse profissional, ele faz uma diferença grande na equipe, porque eles ouvem diferente. As pessoas que estão envolvidas no conflito ouvem, e eles ouvem como pais. É diferente de ouvir como um casal conjugal. Eles conseguem sair desse papel da discussão do casal conjugal e ir para um casal parental. Traz uma nova visão do conflito. E o profissional de neutro financeiro traz a visão financeira, planilhas financeiras, ideias financeiras. Essa equipe toda em conjunto trabalha, como eu já expliquei, tentando solução de benefício mútuo, não conseguiu, eventualmente entrar no acordo. Abandona o cliente? Não. Encaminha para um colega que vai tentar ajudá-los numa solução dentro do judiciário, se esse conflito não pode ser resolvido dentro do processo colaborativo. Nas empresas, mesma coisa. Já sei que eu estou 2 minutinhos estourada no meu tempo, mas eu já terminei. Nas empresas, a mesma coisa. Pode usar a figura também do profissional de saúde mental, do coach? Pode usar essa figura também. Mas tem uma diferença, tem a figura do expert, eles podem usar o perito. Então, eles podem usar um perito, que no judiciário, por exemplo, você tem que usar um perito indicado por um juiz. No caso do processo colaborativo, você traz o perito, que é de escolha das partes. Então, um avaliador, um médico, um engenheiro, um arquiteto, esse cara é um cara neutro, que ajuda também a ajudar esse conflito. E pode trazer um mediador, que é um neutro? Pode. O mediador pode vir também a agregar a equipe, tanto no caso de conflitos familiares quanto no conflitos empresariais, e esse mediador atua com os advogados colaborativos. Qual a diferença da mediação normal para a mediação dentro do processo colaborativo? Que os advogados colaborativos assinam um termo de não litigância. O que acontece? O goodwill da equipe em chegar ao acordo é maior, porque se os advogados e a equipe não chegam no acordo, esses advogados têm que sair do caso. E então tem uma vontade muito maior, tanto dos clientes quanto dos advogados, em chegar a esse acordo. E o desejo é muito maior, o esforço é muito maior. Eu ia trazer um pouquinho para vocês de como é que é a distinção entre as práticas adversariais e colaborativas. A gente não teve esse tempo, mas eu acho que é um excelente caminho para a gente terminar de uma maneira, se não feliz, um pouquinho menos dolorida, os divórcios ou os conflitos familiares, ou mesmo empresariais, e deixar nosso momento doloroso, que é um conflito um pouquinho menos triste. A gente tem essa bibliografia no Brasil, que é a tradução de livros já que existem no mundo, são livros americanos. A gente tem um site das práticas colaborativas, que é www.praticascolaborativas.com.br,
Esses livros já estão traduzidos para o português e estão disponíveis para comprar no site. E eu queria terminar com esta frase, que para a gente mudar o mundo, a gente primeiro precisa mudar a nós mesmos. Então, a gente precisa saber se a gente tem esse perfil e se a gente quer essa mudança na gente, para depois a gente realmente levar essa mudança para o mundo. É isso, estou à disposição para as perguntas. Desculpa, estourei aqui meu tempo 4 minutos. Obrigada. Doutora Mônica, muito obrigada pela exposição. A gente só está recebendo elogio aqui no chat. Todo mundo elogiando, falando, querendo o material que vocês disponibilizaram. Foi de fato um evento muito bacana. Eu acho que todo mundo gostaria de falar mais um pouco. A gente pode até pensar num segundo evento, quem sabe para o ano que vem, para a gente falar um pouco mais sobre tudo isso. Mas foram excelentes exposições de todos, da doutora Ana Luísa, do doutor Felipe, da doutora Mônica. Eu agradeço imensamente. A gente tem mais uns minutinhos de evento. Eu gostaria de passar a palavra para o nosso acadêmico Juan, que ele fará algumas perguntas que eu peço que as respostas sejam um pouco mais objetivas por conta do curto tempo que a gente tem até o fim do evento. Juan? Boa noite, Thaís. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a todos pela oportunidade, pela a nossa comissão, né, a Comissão Acadêmica de Direito, e também ao apoio da Comissão de Cultura e Eventos, da Advocacia na Mediação e na Conciliação, das práticas colaborativas, a Comissão de Arbitragem, todos os palestrantes, né, que fizeram falas enriquecedoras e precisa para mim, para todas as pessoas que nos assistiram, né. Infelizmente, o nosso tempo é um pouquinho curto, a gente teve bastante perguntas, né. Primeiramente, vou estar direcionando uma pergunta para o Dr. Felipe, né? Vou falar em ordem de apresentação. Eu vi que vocês, os palestrantes, já responderam algumas perguntas, né? Mas como tem bastante perguntas, a gente vai dar uma filtrada. E, primeiramente, eu vou perguntar para o Dr. Felipe, foi uma dúvida do Fábio, e pediu para o Dr. Felipe falar um pouco sobre a produção de provas e a inscrição de testemunhas na arbitragem. Se o senhor puder falar, doutor, a palavra é sua. Obrigado, Juan. Essa é uma pergunta muito interessante. Eu queria fazer um último esclarecimento, que teve umas perguntas também que eu até respondi, mas só para deixar claro, o artigo 18 da lei de arbitragem, ele diz que o árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou homologação pelo judiciário, ou seja, acho que isso é uma coisa importante deixar claro para todo mundo, né? Na arbitragem você tem uma sentença, né? E essa sentença, ao final, ela tem que ser cumprida pelas partes. Se não for cumprida pelas partes, ela é execuível junto ao Poder Judiciário, né? Ou seja, você entra com uma execução, um cumprimento de sentença no Judiciário, tá? Acho que isso é importante também ficar pontuado. E com relação à instrução e à inquirição na arbitragem, isso acho que talvez seja uma das coisas que mais diferencie a arbitragem do judiciário, né? Hoje em dia isso mudou um pouco, né? Pelo menos em algumas audiências que eu fui, não em todas, no judiciário, em que você faz a pergunta para o juiz e o juiz reformula aquela pergunta, faz a pergunta para a parte, para a testemunha, perdão, e assim por diante, né? Você sempre dirigindo as perguntas ao juiz, com algumas exceções. Alguns juízes permitem que você faça a pergunta para as partes. Na arbitragem, é justamente o contrário. Você sempre faz a pergunta diretamente para a testemunha ou para o representante legal. E sempre no começo de uma audiência de instrução na arbitragem, os advogados têm um tempo regulamentar, geralmente dependendo da complexidade do caso, um tempo de 30 minutos, de 1 hora, para fazer uma exposição do caso em que uma exposição bem trabalhosa e completa. Você faz um PowerPoint e apresenta lá na frente para os árbitros. Depois dessa apresentação, que geralmente dura 1 hora de apresentação, você passa para a inquirição das testemunhas. As testemunhas são inquiridas diretamente pelos advogados. Você tem a oportunidade de, inquirindo a testemunha, projetar um documento na tela, né? Geralmente eles têm um telão nas câmaras de arbitragem, ficam os árbitros, a testemunha lá no meio, um telão lá na frente. Então, se a testemunha
não está respondendo as perguntas ou está sendo contraditória, você tem a possibilidade de projetar um documento naquele momento, justamente para arrancar ali algum testemunho que seja válido para a tua defesa, para a tua arguição, né? E você, além de inquirir a sua própria testemunha, você tem a possibilidade de fazer reperguntas, né, para as testemunhas da parte contrária, para tentar desfazer ou rebater alguma coisa que aquela testemunha tenha falado. Então, isso acaba tornando, diferentemente aí, do que a Ana Luísa e a Mônica trouxeram, né, um ambiente de conciliação, um ambiente mais... uma tentativa de tornar um ambiente mais harmônico. Na audiência arbitral, o ambiente é geralmente muito beligerante e um ambiente muito tenso, né? A arbitragem gera um ambiente muito tenso na inquirição das testemunhas. Além disso, você tem a possibilidade de inquirir os peritos, né? E os próprios assistentes técnicos das partes. Então, essas audiências, elas duram, dependendo do caso, 2 ou 3 dias, né? Você passa o dia todo, de manhã até o final do dia, das 9 da manhã às 6 da tarde, às 7 da tarde, 7 da noite, inquirindo testemunhas e representantes legais e peritos, enfim. É um sistema bem diferente, um sistema que leva as discussões a um nível muito mais aprofundado que no judiciário, tá? Espero que não tenha me excedido demais aqui na minha explicação, mas é muito boa pergunta. Obrigado, doutor Felipe, foi muito esclarecedor. Creio que o Fábio, assim como eu, tenha sanado essa dúvida, né? Que também, na verdade, eu creio que seja de todos, que é uma coisa muito interessante, né? Que realmente tem que ser vista e foi muito bem esclarecido pelo doutor. Muito obrigado. Agora, em ordem de palestra, vou encaminhar uma pergunta para a doutora Ana, né? E tanto o doutor Felipe quanto a doutora Ana poderiam estar respondendo, mas eu acho que seria interessante a doutora Ana estar respondendo, tendo visto que a gente já teve a palestra antes do doutor Felipe, que é quanto à diferença da mediação privada e da arbitragem. Se a doutora puder estar esclarecendo essa dúvida. Claro. Bom, a arbitragem, o Felipe acabou de trazer o conceito, inclusive de explicar que é um método heterocompositivo, que você tem um acordo no começo, que é um acordo na escolha do método, mas que a partir daí ele tem um processo que é ritualizado, que tem uma sequência, que tem contraditório, tem provas e contraprovas, e ao final termina com uma sentença que no caso da arbitragem é irrecorrível. A mediação, ela funciona com uma lógica completamente diferente, porque a ideia é você entender o que realmente é importante para as pessoas, o que de fato elas querem, que está atrás dessa posição que normalmente elas trazem, e construir esse acordo a partir disso, para atingir essa ideia. Então, é um método autocompositivo pautado na colaboração e na vontade das partes. E o resultado é uma decisão, que pode ser um acordo em conjunto com o outro, ou pode ser perceber que eu tenho uma solução melhor fora da mesa de negociação e sair também feliz da vida com essa decisão. Agora, só para exemplificar um caso concreto que nós tivemos, que foi um caso de negociação, mas que foi realizado a partir de um dos melhores mediadores do mundo, que é o William Ury, autor do best-seller Como Chegar ao Sim. Então, ele atendeu o caso do Pão de Açúcar com o Casino, que já tinha passado por uma arbitragem, tinham ações em andamento, e quando ele foi conversar com a Abílio Diniz, eu posso dizer isso porque esse caso está publicado, então não tem confidencialidade, né? O Abílio Diniz, o pedido dele eles tinham uma cláusula de não competição no contrato, e aí eles tinham uma série de questões e estavam negociando a participação dele na empresa, no conselho de administração e tudo mais. E aí o William Ury perguntou para ele, tá, mas o que de fato é importante para você? Qual é o teu valor mais, né, que mais realmente neste momento é importante para você? E aí ele falou, a liberdade. E aí ele lembrou que ele tinha sido sequestrado, ele tinha ficado em cativeiro, tinha saído numa situação muito
complicado desse cativeiro, e no contrato do Pão de Açúcar com o Casino, ele estava se sentindo também como uma repetição disso que ele tinha passado na vida pessoal, que era essa ausência de liberdade. Então, com base nisso que ele trouxe, que era o que era importante para ele, eles conseguiram construir um acordo onde ele tinha a liberdade de uma liberdade maior do que o que seria o rigor do contrato, e ele, então, eles em poucos dias conseguiram fechar um acordo, foi uma coisa de uma semana, de um conflito que já se arrastava há anos. Então, essa é a lógica da mediação, é conseguir entender o que de fato é importante para as pessoas para trabalhar na essência do conflito e não na superficialidade do conflito. Não sei se ficou claro aqui, se era isso. Não, ficou sim, doutora. Muito obrigado pela explanação. Pergunta respondida com excelência, né? Não tem nem comentários. Muito obrigado mesmo, de verdade. Agora eu vou encaminhar a pergunta para a doutora Mônica, que seria referente, doutora, à iniciação na carreira da prática colaborativa. A senhora tem alguma indicação a fazer, algum conselho que possa ser feito, tanto para os acadêmicos quanto para os já formados, bacharéis, advogados? Eu acho que seria interessante estar apontando essa questão. Eu tenho. Participa da nossa comissão. Primeiro, eu queria convidar para participar da nossa comissão, porque, assim, é estudo continuado. É começar a estudar, é começar a ouvir as palestras da nossa comissão, é começar a ver os livros, é começar a acompanhar os trabalhos, é começar a ver o site e se capacitar. A gente tem capacitação, que o Instituto Brasileiro, hoje, quem fornece essa capacitação, por enquanto, é só o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. Estão acontecendo online as capacitações, agora acabou de fechar a turma da 20ª, acho que vai ter a 21ª agora, e aí o ano que vem já vai ter uma média de 1 a 2 por mês, vão ser capacitações online na época dessa pandemia. São 2 dias e meio, na verdade, quando ela é presencial, são 2 dias inteiros, 2 dias e meio, são de 20 a 24 horas de capacitação. Durante a pandemia, está fazendo online, então são mais ou menos, acho que são 8 dias de 3 horas, mais ou menos isso. E eu sou uma das docentes, tem um rodízio de docentes de advogados, e aí tem a profissional de saúde mental e a financeira, e a gente dá uma capacitação de como esses advogados, porque tem todo um procedimento de como atuar colaborativamente. Mas, além disso, eu tenho um programa de educação continuada, que aí são grupos de estudo que se reúnem mensalmente. A gente tem grupos de estudo dentro da nossa comissão da OAB, e tem um grupo de estudos também que se reúne com os profissionais de saúde mental, que também guiam estudos de livros, e a gente discute isso, discussão de cases de práticas colaborativas para as pessoas entenderem como é que se trabalha. Eu vi também aqui no chat que tem pessoas que querem entender de como é que aplica nas diversas áreas. Aplica-se sim também na área de imobiliária, aplica-se em qualquer área. Na área de família é muito clara a aplicação, porque você vê um divórcio, por exemplo, você vê os profissionais de saúde mental atuando claramente, vem o casal do divórcio, os filhos, então os profissionais de saúde mental têm uma atuação absolutamente clara, né, nesse momento. E os advogados entram também de uma maneira muito clara, toda a equipe atuando junto, o financeiro também fazendo planilhas e contas, e etc. e tal. Essa dança de cadeiras, de como é que faz, entra primeiro o profissional de saúde, conversa com as partes, aí o advogado vem, dá o conselho legal, todo esse procedimento, como é que é, a gente prima muito por reuniões presenciais, então as reuniões acontecem, a equipe se reúne com as partes, a gente tenta que as partes sempre façam reuniões presenciais com os advogados e a equipe. A gente sempre tenta que as partes conversem entre si, como no caso da mediação, sempre sentando em conjunto. Todo esse método
é ensinado nas capacitações e os estudos, nos grupos de estudos, análise de cases, tudo isso faz com que vocês entendam como é que funciona isso no dia a dia. É um estudo, como uma pós-graduação, como você se formar em direito e depois ter que entender como é que funciona a área de família, como funciona a área penal. Você tem que ir na prática aprendendo, mas se capacitar, fazer um estudo continuado vai te dar maiores instrumentos. As pessoas têm vi uma pergunta também aqui no chat, vou aproveitar e já responder. Em questão de honorários, as pessoas têm um paradigma também de que sai mais caro por ser uma equipe. Não, porque como trabalha, eu brinco, lado a lado, cada um no seu quadrado, quer dizer, o advogado atua como advogado, o profissional de saúde mental como profissional de saúde mental, o financeiro como financeiro, todos atuam em conjunto, ao mesmo tempo agora. A equipe vai atuando e vai fazendo o trabalho conjunto. Como esse trabalho é feito a 5 mãos, a 6 mãos, a 4 mãos, o trabalho ele é mais focado, vai todo mundo trabalhando em conjunto, então ele é mais célere, ele resolve mais rápido e os clientes são atendidos de uma forma mais rápida. Então, o número de horas despendido é menor, acaba ficando mais ou menos o mesmo valor de uma prática consensual e, obviamente, muito mais barato do que uma prática litigante, onde, com certeza, os honorários sempre em relação a uma mediação ou uma prática consensual vai sair muito maior. Mundo ideal, um mediador com um advogado colaborativo, né, Ana? Você ter um mediador, um facilitador de um diálogo, com um advogado colaborativo que tenha esse perfil colaborativo, que saiba se posicionar como um negociador, assessorando um cliente e ajudando numa mediação ou numa facilitação, mundo ideal, né? E aí esse acordo vai ser muito mais rápido, mais duradouro, não vai ter filhotes do processo, que são esses filhotes que nascem depois de acordos mal resolvidos que acabam vindo processos depois. Então, o custo acaba sendo menor do que um acordo mais ou menos. Respondi a pergunta? Oi, perdão. Pode prosseguir, doutor, perdão. Não, perguntei se eu respondi a pergunta. Ah, tá. Sim, foi bem esclarecedor. Então, fica a dica, entre para a comissão e tá tudo certo. Infelizmente, por conta do nosso tempo, a gente não vai conseguir fazer mais perguntas, né? Mas a gente tem bastante parabenização no chat. É um tema muito importante, né? É um tema bem amplo também. E eu acho que esse evento precisa de uma parte 2. Estou me disponibilizando para fazer a mediação do próximo evento, já me oferecendo. E passo a palavra agora para a doutora Fabiana para encerrar o evento. Obrigado. Bom, vamos lá, encerrar um evento como esse, tão rico em informações, tão repleto aí de novas práticas para a advocacia, principalmente para os nossos acadêmicos de direito, que são profissionais em formação, profissionais esses que esperamos que realmente tenham uma capacitação e uma formação mais humanas, principalmente no cenário atual, em que precisamos realmente de advogados e advogadas que entendam não apenas de processo, que é uma das portas que nós podemos acessar por meio da nossa prática, mas que conheçam outras portas mais adequadas, mais humanas, mais eficientes, que tragam aí a solução não do litígio, mas do conflito, a fim de que possamos alcançar uma sociedade mais pacífica, que é isso que todos nós percebemos que é o que importa. Então, assim, encerrar esse evento eu faço com o coração apertado, mas deixo aqui meu agradecimento à querida Ana Luísa Isolde, que além de uma grande amiga, sempre foi e permanece sendo uma grande professora, com quem eu fiz a minha capacitação, uma das capacitações em mediação e várias extensões também com ela, que tem cursos maravilhosos de aperfeiçoamento, de capacitação e aperfeiçoamento também para mediadores. Gostaria de deixar aqui também o meu muito obrigada, querida Mônica Gama, que foi quem me introduziu para as práticas colaborativas lá na época da pós-graduação em Direito de Família. Mal sabia eu
que praticamente viveria de uma advocacia dedicada a essa área, com a tentativa de construção de consenso, e deixo aqui para os nossos acadêmicos uma reflexão e algumas sugestões de leitura, porque, como foi dito pela doutora Ana e vamos tirar o doutor aqui, né? O doutor é tão formal na OAB, pela querida Ana e pela querida Mônica, nós precisamos sempre de uma formação continuada. O mediador, ele não faz um curso de 40, 80, 100 horas que seja e morre por ali. Ele é um profissional em constante aperfeiçoamento. Assim também ocorre com o advogado colaborativo, que faço a questão de dizer que sou, porque fiz a capacitação do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, que vai ter outras formações. Então, deixo aqui algumas sugestões de leitura. Então, o caminho colaborativo para o divórcio colaborativo, porque acadêmico tem que ler, né, gente? Chega de meme, chega de live, vamos tirar um tempinho dessa pandemia para ler livro, porque ler livro importa, né? Tia Fá está dando essa dica, porque eu trago verdades dessa quarentena. O livro Manual de Solução de Conflitos, da querida Ana Isolde. Um livro que conheci também no curso da querida Ana, que é o Mediação, da Marinê Soares, uma mediadora aqui da América Latina, bastante importante, vale a pena a leitura. Mediação Familiar, livro esse com o qual tive contato no curso de mediação e também foi mencionado nas práticas. Negociação para advogados, porque, acima de tudo, precisamos ser negociadores. E a negociação é uma prática estruturada, não é aquela negociação de preço que se dá por barganha. Hoje mesmo fazia ali uma petição, e aí a gente pede 100 para conseguir 50, porque sabe que vai ser oferecido 45. Não, a gente precisa superar essa lógica de barganha e a gente precisa ter uma negociação por princípios, como trouxe a querida Ana. Um livro que eu sei que a Ana e a Mônica têm na cabeceira, que é Como Chegar ao Sim, do William Ury, que foi mencionado pela Ana Isolde, e um livro da querida Tânia Almeida, que foi mencionada pela Mônica, o Mediação de Conflitos. A Tânia Almeida é uma das organizadoras. Então, trago isso para quê? Para mostrar que, infelizmente, as faculdades às vezes não trazem essa bibliografia toda, mas existe aí uma ampla gama de livros, inclusive em formato digital para esse momento que nós vivemos. E o bom advogado, gente, é o advogado capacitado, é o advogado que consegue ver longe, aquele que acerta e traz a solução do interesse do cliente. O interesse te traz o conflito, o cliente te traz apenas a posição em um aparente conflito, e você traz a solução do interesse, algo que ele nem conseguia identificar. E com isso você fideliza o cliente, porque nós ainda vivemos de indicação, nós ainda vivemos de uma relação de confiança com aqueles que representamos. Então, todas essas informações que foram trazidas hoje, eu entendo como essenciais para a prática de uma advocacia 5.0, que, sendo humana, não vai ser substituída tão logo por computadores, nem por softwares, nem por aplicativos de nenhuma ordem. Então, fica aqui a dica da nossa comissão. Agradeço imensamente as coordenadoras da nossa coordenadoria de novos mercados por terem tido essa visão tão sensível, tão humana de organizarem esse evento. Agradeço novamente ao nosso OAB São Paulo, que, dentro desse contexto pandêmico e absolutamente louco que estamos vivendo, tem conseguido achar caminhos criativos para continuar aí fornecendo material de alta qualidade para a advocacia paulista. Então, muito obrigada a todos. Continuem acompanhando todos os nossos eventos, webinários, palestras e congressos, não só da Comissão do Acadêmico de Direito, mas também da Comissão da Advocacia na Mediação e na Conciliação, também da Comissão de Práticas Colaborativas, bem como de todas as outras comissões da nossa casa. Agradeço a todos pela presença, pela paciência e principalmente pelo interesse, porque a advocacia unida, a advocacia capacitada é a advocacia fortalecida. E nunca a nossa profissão foi tão convidada a participar da construção de solução de conflitos como hoje. Um grande abraço a todos, fiquem bem e, na medida do possível, tentem sempre agir colaborativamente, porque a colaboração entre nós advogados e a colaboração entre os cidadãos é aquilo que vai mudar o mundo. Um grande beijo a todos, muito obrigada e espero sim, deixo aqui uma provocação para as nossas coordenadoras, que planejem um próximo evento com a doutora Ana, com a doutora Mônica, porque precisamos fomentar essas práticas. Um beijo a todos, cuidem-se e até a próxima.